Fala, gurizada, vamos começar a nossa aula 3 da apostila 1. Essa videoaula vai basicamente falar sobre misturas especiais, certo? Para agregar mais informações a essas misturas especiais que estão nos dois gráficos que se encontram aqui embaixo, vamos aproveitar e vamos aprofundar um pouquinho substância pura e mistura comum, certo? O que eu preciso saber basicamente? Diferenciar essas quatro situações que estão no quadro para nós. Substância pura, não pode esquecer. A substância pura era caracterizada por apresentar ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, isso é fundamental, mais uma densidade. Então eu quero caracterizar uma substância pura, eu preciso determinar o seu ponto de fusão, com aquele valor do ponto de fusão, com o valor do ponto de ebulição, ou com a densidade, tu consegue identificar que aquela substância é realmente pura, certo? Então os dois são constantes. Na mistura comum eu já não tenho essa constância. Uma mistura comum ela vai ter variável, e aqui comparando os dois gráficos eu consigo verificar isso facilmente. Como assim? Acompanha comigo. Eixo Y, temperatura. Eixo X, tempo. Tu não pode esquecer que lá no oitavo ano, no nono ano, tu aprende essa interpretação de gráfico, e o gráfico é exatamente como é a nossa aula 1. Nós começamos a aprender no estado físico sólido, depois o líquido e depois o gás. Na passagem do sólido para o líquido, que eu chamo de fusão, tu observa que está constante. Logo, se eu tenho uma temperatura de fusão constante e aqui eu tenho uma temperatura de ebulição constante, o que vai acontecer? Eu caracterizo isso aqui como sendo uma substância pura, certo? Aqui está água do nível do mar. Bom, se a água é do nível do mar, se eu estou pegando esse gráfico como sendo água no nível do mar, obrigatoriamente essa temperatura de fusão é 0 graus Celsius. E essa temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, porque eu estou falando de uma água pura no nível do mar. Perfeito? O que eu vou ter aqui ó, na mistura comum? Tudo variável. Observa que não tem nenhuma constância em relação à temperatura. Varia desde o seu início, sólido, líquido, gás, assim por diante, sempre variável. O que é mais importante para nós agora? Isso aqui. Na mistura eutética, eu tenho o conceito de mistura eutética corresponde ao seguinte, são aquelas misturas que apresentam o ponto de ebulição constante. Lembra, eutética, ebulição. Aonde está a ebulição? É a passagem do sólido para o líquido. Olha a temperatura de ebulição aqui, constante, mistura eutética. As ligas metálicas, como regra geral, são misturas eutéticas. Elas apresentam uma temperatura de fusão constante. Mistura eutética, apenas ponto de fusão constante. Observa que ela se equipara neste aspecto com a substância pura. Substância pura tem os dois patamares constantes. A mistura eutética só tem um, ponto de fusão constante, apenas fusão constante, mistura eutética. A outra mistura especial é a mistura azeotrópica. Acompanha comigo. Na mistura azeotrópica, eu vou ter o que? A temperatura de ebulição é constante. Então, ela se equipara neste parâmetro com a substância pura também. Substância pura, eu vou ter os dois patamares constantes. Na mistura azeotrópica, eu tenho apenas o ponto de ebulição constante. Existe um macetezinho que se fala o seguinte, Eufu-Zebu. O que é isso, Eufu-Zebu? Misturas eutéticas apresentam fusão constante, Eufu. As misturas azeotrópicas, lembra do macete, Eufu-Zebu. As misturas azeotrópicas apresentam ponto de ebulição. Então aqui, Eufu-Zebu. Lembra, dois patamares constantes, nada constante, somente temperatura de fusão constante e somente a temperatura de ebulição constante, caracterizando para nós quatro informações importantes sobre quatro gráficos. Bom estudo, galera. Por hoje era isso.